Olá pessoal, vamos começar as nossas videoaulas sobre turismo e hospitalidade. Então vamos começar o conteúdo entendendo um pouquinho a história e os conceitos de turismo e hospitalidade. Mais à frente nós vamos entender o que isso tem a ver com eventos, ok? Vamos lá então. Isso de viagem que se tem é de Adão e Eva quando são expulsos do paraíso, uma vez que no paraíso eles tinham alimentos de sobra e proteção, agora eles deveriam viajar em busca disso, de um local que fosse adequado, onde eles tivessem proteção e conseguissem obter alimentos. E a primeira grande viagem registrada é a que está em Êxodo, quando Moisés tira o povo de Deus do Egito e os leva para a Terra Prometida. Bom, nessa altura a sociedade já estava mais avançada, já utilizava os animais, né, como transporte para ajudar nesse deslocamento e uma viagem tão grande como essa, só as pessoas não conseguiriam levar tudo que precisariam para a viagem, já que era uma mudança de vida ali. Então, o que eu quero falar com isso também é que nós vamos ver que o turismo vai se desenvolvendo conforme o transporte vai se desenvolvendo. Porque primeiro começou a usar os animais para transporte de cargas e pessoas, e depois criou-se a roda, e aí vieram as carroças, as charretes, né, e com o tempo outros meios de locomoção. Então, os trens foram usados ali para começar a ser usados para transportar produtos e materiais, depois pessoas. Então, todas essas formas, carro, avião, navio, conforme isso foi sendo criado, as possibilidades de viagem, tanto para questões de comércio, negócio, quanto mesmo para turismo. Tudo isso foi conseguindo ser incrementado graças a essa evolução no nosso sistema de transporte. Das civilizações se destacam duas, uma delas é a Grécia, e nós vemos que a evolução dos transportes está bem representada aqui, como falamos anteriormente. Grécia tinha uma boa infraestrutura portuária, ou seja, a maior parte das viagens deles eram marítimas, e aí eles contavam com bons portos, né, para embarque e desembarque, carga e descarga, assim como armazéns adequados, né, para guardar os produtos. Além disso, tinha uma boa infraestrutura viária, com estradas, né, que facilitavam a viagem com animais, ou mesmo carroças, né. Uma das principais motivações, né, duas principais motivações, na verdade, era por motivo de religião e também por motivo de saúde, né, a busca por ela. Então, por motivo de religião, começou-se a fazer um evento na cidade de Olímpia, que eram os Jogos, em homenagem aos deuses, que esses jogos começaram a chamar bastante atenção, muita gente viajava lá para participar, e aí depois ficou conhecido como Jogos Olímpicos, e aí é o que nós vemos hoje, com a participação de muitos países envolvidos. Então começou ali, e aí perceba que as viagens estão envolvidas, até porque não teria como outras pessoas chegarem lá de outro local se não tivesse toda essa movimentação em relação à viagem. Nisso também, só vamos adiantar que um jogo olímpico, Jogos Olímpicos ou qualquer competição é um evento, é uma forma de evento. E aí nós começamos a ver um pouquinho essa relação, né, que quando a gente faz um evento, muitas vezes motiva outras pessoas a viajar, e a gente começa a ver aí essa relação. Tá, e outro motivo também que destacou Grécia foi a facilidade na comunicação e troca de moeda, visto que, né, muitas pessoas falavam a mesma língua ali no território, e eles tinham a mesma moeda que facilitava, né, todo esse intercâmbio necessário para um viajante. A segunda civilização antiga em destaque é Roma. Roma já tinha uma excelente infraestrutura viária, já era bem avançado nesse sentido de estradas pavimentadas, pontes, viadutos, né, o que facilitava ali o deslocamento.
E uma coisa que facilitou também muito que essas viagens aumentassem foi o período de paz, que é chamada Pax Romana. Teve mais ou menos 2 séculos de paz, né? Roma, que vivia em constante guerra, com esse período de paz facilitou que as pessoas conseguissem transitar tranquilamente por todo o império, né? Também tinha facilidade de comunicação e troca, troca de moeda, assim como a Grécia, né? Então isso auxilia o viajante, e também o surgimento de uma classe média, porque antes era só as pessoas mais simples, né, mais pobres, que eram ali e uma nobreza, né? O império, o imperador, a elite da sociedade. Então era assim, não tinha um meio termo. Só que aí foi surgindo uma classe média, então que já não era tão pobre, que poderia arcar com custos de viagem, se deslocar de um local para o outro sem ser necessariamente da nobreza, né? E isso ajudou com que as viagens tivessem um desenvolvimento maior em Roma. Passando para a Idade Média, no início do período, tem-se aí a diminuição das viagens devido aos constantes conflitos entre os feudos, né? Mas à medida que isso vai diminuindo, vai aumentando, voltando aí a acontecer as viagens. E aí as viagens por motivações religiosas continuam a acontecer, né? Então, a Igreja Católica investe em novas catedrais, as pessoas querem ver, e os atrativos turísticos, por exemplo, visitar Jerusalém, visitar a sede da Igreja Católica em Roma, Caminho de Santiago da Compostela, são os exemplos que a gente tem na apostila, mas várias outras religiões possuem motivações diversas ligadas à religião para viagens. E aí no renascentismo acontece outro motivo, né? Iniciam ali as motivações culturais, onde as pessoas são ali estimuladas pelo desenvolvimento científico e artístico, e aí buscam, vão atrás do conhecimento, né? Então buscam nas viagens algumas oportunidades para aumentar o conhecimento, né, sobre o mundo, sobre idiomas, sobre novas culturas, etc. Na Inglaterra, os jovens da nobreza eram incentivados a viajar por motivação educacional. Era uma forma de complementação da sua formação. Essas viagens costumavam ser feitas com acompanhamento de tutores ou professores, para que eles conhecessem um pouco mais do mundo, e isso era incentivado, era conhecido até como Grand Tour. Tem-se aí também nesse período as grandes navegações, ou seja, aquele período comercial em que acontece aquelas grandes viagens marítimas, e também para comercializar, para buscar novas oportunidades de comércio, assim, como explorar e ampliar território, como, por exemplo, quando se descobriu o Brasil, chegaram aqui, como quando chegaram lá nos Estados Unidos, etc. Né? Isso foi no período das grandes navegações, então imagina o planejamento dessa grande viagem, né? Que eles saíam e passavam, de repente, um semestre em alto mar. E também teve a Revolução Industrial ainda nesse período, onde com a invenção de mais máquinas, né, de motores a vapor para os navios, começa-se ali ter uma produção diferenciada em massa, então injeta-se mais dinheiro na sociedade, né? Cria-se ali uma burguesia com mais dinheiro, com mais tempo e com mais recursos, uma vez que vão desenvolvendo navios mais rápidos, ferrovias e outras possibilidades ali para auxiliar no deslocamento em menor tempo. Bom, conhecemos um pouquinho sobre a história do turismo, como começaram as viagens e como elas foram sendo incrementadas, né, como foram evoluindo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o conceito de turismo. Hoje existem vários conceitos, pois temos vários estudiosos da área. Contudo, eu só destaquei aqui da nossa apostila mesmo o primeiro conceito que foi registrado, que é de um economista austríaco em 1911. Ele fala que
Turismo é o conceito que compreende todos os processos, especialmente os econômicos, que se manifestam na chegada, na permanência e na saída do turista de um determinado município, país ou estado. Ou seja, para ter em mente, turismo é tudo que envolve o deslocamento de alguém para algum lugar e a permanência dele ali, retorno para o seu local. Então, tudo que ele vai fazer, tudo que ele vai consumir, tudo que ele vai acessar, todos os trabalhos e serviços que serão oferecidos para ele, o oferecimento desse trabalho. Vamos falar sobre isso um pouquinho mais lá na frente, né? Então, agora aqui seria só para vocês entenderem que a partir do momento que alguém deseja se deslocar para algum local, uma série de coisas estão envolvidas aí nessa atividade, né? E aí ele coloca isso aqui como um conceito, né? Que todos esses processos, especialmente os econômicos envolvidos, fazem parte. E o turismo é uma das áreas que mais cresce, né? Mais contribui na economia e não para de crescer. Vamos ver sobre isso mais na frente também. Cá para vocês que o turismo é muito importante para não só a nossa economia, mas a economia mesmo do mundo. Existem cidades grandes que são pequenas em tamanho, em proporção, mas movimentam milhões de recursos. Por exemplo, existe cidade no exterior pequena, mas que movimenta mais recurso em turismo do que o Brasil inteiro. Então, isso é um dado muito impressionante. Então, o turismo ajuda muito na economia, ele é conhecido como uma indústria sem chaminé. E qual deve ser o foco do trabalho com o turismo? Então, quem trabalha com isso precisa estar entendendo que não está vendendo um produto específico, né? Que alguém possa devolver, consertar, trocar e depois ficar feliz porque deu certo. Porque o turismo trabalha com expectativa, uma vez que alguém decidiu por algum lugar, por algum motivo, se alguma coisa der errado, então vai ter ali uma expectativa, de repente um sonho frustrado, né? Então o diferencial está ali na qualidade do atendimento. Até a próxima aula.